E a sétima palavra, ela traz um apelo também, que é: confie sem reservas na graça redentora de Cristo. Para isso, abra sua Bíblia impressa ou digital, no texto de Lucas, capítulo 23, do versículo 44 ao versículo 46. Lucas, capítulo 23, do versículo 44 ao versículo 46. Diz assim a palavra de Deus: já era quase meio-dia, escurecendo-se o sol, houve trevas sobre a terra, até as 3 horas da tarde. E o véu do santuário se rasgou pelo meio. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, morreu. No término de sua jornada aqui na terra, Jesus ele cita as palavras de Davi, lá do Salmo 31, versículo 5. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. E no último fôlego de vida, a última declaração de Jesus apagou as luzes do palco da história e finalizou a etapa mais importante da obra redentora, que foi redimir os pecados daqueles que Deus escolheu antes da fundação do mundo. Mas, ao mesmo tempo, abriu uma nova perspectiva para a humanidade. Marcos capítulo 15, ali no versículo 38, o evangelista menciona detalhadamente que o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. E o véu do santuário tinha 10 centímetros de espessura, tinha 18 metros de altura e 9 metros de largura. E o evangelista Marcos diz que ele se rasgou de cima a baixo. Ou seja, quem rasgou aquele véu foi Deus. Foi Deus. Foi Deus. Foi Deus. E a partir dali não existe mais altar, igreja feita por mão de homens. A igreja nada mais é o lugar onde o povo de Deus se ajunta para louvar e adorar a Deus. A partir daquele momento que Deus rasga o véu, a igreja você é templo do Espírito Santo. Você é a igreja de Deus. Você é a cidade de Deus. E Deus quer reinar em sua vida. Você é o altar de Deus. É o que diz 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Além disso, a morte de Cristo na cruz reforçou algumas verdades. Eu vou citar algumas verdades. A verdade de que o pecado gerou a morte. Não foi Deus o autor do pecado. Não foi Deus. Não foi Deus quem gerou a morte. Foi o pecado. O pecado gerou a morte. Antes do pecado não havia morte. Mas depois do pecado, a morte passou a existir. A verdade é de que a ira de Deus foi aplacada na cruz do Calvário. Foi satisfeita na cruz do Calvário. A verdade também de que o amor divino transcende o entendimento humano. Como entender um Deus que se humilhou, se fez homem, sofreu naquela rude cruz e morreu, literalmente? Transcende o entendimento humano, não tem como entender. E a verdade de que a salvação foi custosa para Deus, mas gratuita para o homem. A salvação não custou nada para você, mas custou muito cara, foi muito cara para Deus. No pacto das obras, da redenção, onde Deus ele faz um pacto consigo mesmo, onde o Filho é o fiador, Deus não cobrou apenas a obediência de Jesus, mas cobrou o sangue de Jesus.
Jesus deveria selar esse pacto com sangue, com a sua morte na cruz do Calvário. E assim ele fez. Porque ninguém seria capaz de cumprir com esse pacto, o pacto da graça. A sétima palavra da cruz do Calvário ecoa desde a eternidade. O Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Ele já havia sido morto. Ele já havia sido condenado àquela cruz. E ele foi morto antes da eternidade, desde a eternidade, como a revelação da confiança sem reservas na graça divina. E essa confiança sem reservas na graça divina, ela implica em viver incondicionalmente nas mãos de Deus. Você tem que viver incondicionalmente nas mãos de Deus. Não importa o que Deus faça por você, não importa as benesses de Deus, não importa as dores que você esteja sentindo, os sofrimentos de sua vida, você tem que viver incondicionalmente nas mãos de Deus. Implica também cumprir integralmente o propósito divino. Deus chamou você e tem um propósito em sua vida. Ele tem um propósito em sua vida. E por isso que Ele chamou você. E por isso que Ele salvou você. E você tem que cumprir este propósito estabelecido por Deus. Implica também em celebrar intensamente a vitória da vida sobre a morte. A celebração deve ser todo dia. Jesus venceu a morte. Nós vamos celebrar no domingo de Páscoa. As igrejas estarão tendo os cultos voltados para a ressurreição, mas não é somente no domingo de Páscoa que você tem que celebrar a ressurreição, é todo o dia. É todo dia. Assim, eu penso em algumas lições a partir da morte de Cristo na cruz do Calvário. Assim, a morte de Cristo, ela foi substitutiva. Cristo morreu em seu lugar. O substituto perfeito. Aquele que ocupou o seu lugar na cruz do Calvário. A primeira lição que eu aprendo com esse texto é que Cristo morreu para nos dar vida. É o que lemos em João capítulo 10, versículo 10, que diz assim: eu vim para que também tenham vida e a tenham com plenitude. Uma vida plena. Uma vida plena em Cristo. Uma vida satisfatória em Cristo. Mas eu vejo muitos crentes que não estão satisfeitos. E insatisfação é pecado. É pecado. E você tem que viver satisfeito com a sua vida em Cristo, porque Ele morreu por você e Ele te deu uma vida plena. É possível você viver satisfeito aqui neste mundo, desde que você esteja considerando todo o sacrifício de Cristo, tudo aquilo que Cristo fez por você. A segunda lição que eu aprendo, eu não vou me demorar, lá em nossa comunidade a gente prega cerca de 50 minutos, né? Então não vou fazer isso com vocês hoje, tá? Já foi falado muito aqui, Deus falou muito nesta noite. Nós vamos só concluir aquilo que foi falado. Em segundo lugar, Cristo morreu para vivermos para Ele. Se em primeiro lugar Cristo morreu para nos dar vida, em segundo lugar Cristo morreu para vivermos para Ele. É o que lemos em Gálatas capítulo 2, versículos 19 e 20, que diz assim: estou crucificado com Cristo e logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Cristo morreu para você viver para Ele. Cristo salvou você para você viver para Ele. E não para si mesmo. E não para o outro. Mas para Cristo somente. Eu aprendi com um pastor, que eu sinto muita saudade dele. E ele sempre dizia:
Para mim, o importante não é não magoar a Deus, por mais que eu magoe os homens. Reverendo Ciro de Oliveira. O importante é eu não magoar a Deus, mesmo que para isto eu esteja magoando os homens. Você está aqui para viver para Cristo. Não importa as brigas que você esteja comprando por causa de Cristo. Não importa as dificuldades que você esteja passando por causa de Cristo. O que importa é que você está vivendo para Cristo. E em terceiro e último lugar, se Cristo morreu para nos dar vida, se Cristo morreu para vivermos para Ele, Cristo morreu para vivermos com Ele. Hebreus capítulo 12, versículo 2 diz o seguinte: suportou a cruz e está assentado à destra do trono de Deus. Cristo morreu para vivermos com Ele. Há 12 anos atrás, é sabido de alguns aqui, eu digo de alguns porque tem muita gente nova na igreja, que eu passei um momento muito difícil. Estive entre a vida e a morte. E naquela ocasião, os médicos haviam me desenganado. E eu lembro que eu falei para um dos enfermeiros que um dia eu voltaria àquele lugar, exatamente naquele leito, andando para visitar alguém. Passaram-se 12 anos. Nessa última semana, eu fui fazer uma visita. Exatamente no mesmo leito que eu fiquei há 12 anos atrás. Não mudou nada. E eu visitando aquela irmã com o coração cheio de esperança, se Cristo não permitiu que eu morresse, Ele vai tirar ela daquele leito de enfermidade, mas assim não aconteceu. Ela faleceu anteontem. Mas fica uma lição, que Cristo cumpre todos os propósitos com você aqui na terra. Comigo ainda não finalizou os propósitos de Deus aqui na terra, mas com ela finalizou sim. E por que eu estou relatando isto? Porque essa nossa irmã, como eu sempre dizia, quando eu me recuperei, olha, se eu tivesse morrido, eu teria fechado meus olhos aqui e aberto na eternidade. E hoje eu posso dizer que essa nossa irmã, que Deus a recolheu há 2 dias atrás, ela fechou os olhos e abriu seus olhos, olhando para o trono de Deus, e ela vislumbrou, ela viu, ela se alegrou com Cristo assentado à direita de Deus Todo-Poderoso. Cristo chamou você para você viver com Ele a eternidade. Essa é a verdade bíblica, essa é a verdade do Evangelho. E o texto de 2 Coríntios capítulo 4, do versículo 16 ao versículo 19, diz que o que vivemos aqui são leves e momentâneas tribulações que produzem para nós eterno peso de glória, acima de qualquer comparação. E não olhe para aquilo que é visível, porque aquilo que é visível é perecível. Mas olhe para aquilo que é invisível, aquilo que não é invisível é eterno. Olhe para Cristo, olhe para o trono de Deus, pois Deus salvou você para você passar a eternidade com Ele, para você refletir e praticar. Jesus Cristo morreu em seu lugar, em meu lugar, quando foi crucificado. Merecíamos a morte, mas Cristo nos redimiu. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21 diz: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus.
Isto é redenção. Então, reflita. Como você tem projetado sua vida aqui na terra? Reflita sobre isto. Reflita também, você tem fé na obra redentora de Cristo? Porque se você não tem fé na obra redentora de Cristo, seu lugar não é aqui. Seu lugar não é aqui. Você tem fé na obra redentora de Cristo? Essa obra redentora que será finalizada no grande dia do Senhor, no dia da glorificação, no dia onde Jesus ressuscitará todos os mortos, aqueles que morreram em Cristo, serão ressuscitados com seus corpos glorificados. Você acredita nisto? Você tem fé nessa obra redentora? Se sim, o seu lugar é aqui. Se sim, o seu lugar é louvando e adorando a Jesus. Talvez para você, para alguns, hoje seja um dia de decisão. Talvez alguns devam estar levando a vida cristã como algo comum, algo banal, de qualquer jeito. Mas hoje Deus chamou você para você decidir como você tem levado a sua vida. Como você tem levado a sua vida? Reflita sobre isto. Reflita sobre isto. Pois foi pago um alto preço por sua redenção. E para você praticar, confie mais em Deus e menos em si mesmo. Confie mais em Deus e menos em si mesmo. Quando eu digo menos em si mesmo, eu estou dizendo, confie menos na sua saúde, confie menos nos seus relacionamentos, confie menos no seu poder aquisitivo. Confie menos em si mesmo e confie mais em Deus. Busque a vontade divina para a sua vida. A sua vida aqui deve ser uma busca constante da vontade de Deus. É somente a vontade dele que importa. Não é a sua vontade, não é a vontade de ninguém. É somente a vontade de Deus. E por fim, desfrute da dádiva da vida na presença de Cristo. Você está vivo. Você está respirando. Você pode louvar. Você pode dedicar cada dia mais sua vida a Cristo. Então desfrute da dádiva da vida. A vida é um presente de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus segure firme e forte suas mãos. Que Deus continue cuidando de você. Amém?